Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live da Qualivets. Excepcionalmente, essa semana estamos fazendo na quarta-feira. Normalmente, nossa live é toda quinta, né? Mas essa semana estamos aqui na quarta-feira e o tema da live de hoje é sobre constelação familiar. O que são e quando são indicadas. O nosso convidado de hoje é super especial, é o Dr. Marcos Fernandes, especialista no assunto, tem livro publicado, é uma referência e a gente vai aproveitar para tirar todas as dúvidas aí sobre esse assunto que teve, né, o seu boom aí que estourou faz pouco tempo. Teve aí o seu auge, foi super usado. Tem também um pessoal que tem algumas questões, então a gente vai aproveitar para tirar todas as dúvidas aqui com quem realmente entende. E aproveitando e sempre inserindo aqui os nossos pets no assunto. Então, onde que os pets entram nessa história de constelação familiar? Tô só dando um tempinho aqui para o pessoal entrar. Boa noite, gente. Quem tá aqui na live aproveita, convida quem tem interesse nesse assunto, quem vai achar interessante. Só esperando o Dr. Marcos entrar. Enquanto isso, tem a setinha aqui. A gente pode ir convidando o pessoal. Vou convidando aqui também. Boa noite para quem está chegando aqui na nossa live de hoje. Hoje o tema da live é sobre constelação. Vou até adiantar aqui para vocês e mostrar o livro, que é do Dr. Marcos Fernandes, que é o nosso convidado da live de hoje, para vocês aproveitarem e darem o print, mas depois a gente deixa o link também para vocês. E o título do livro é Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Bem interessante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui. Só dar um tempinho. Bom, para quem está chegando aqui a primeira vez na Qualivets, a Qualivets é uma equipe de medicina veterinária integrativa. Então, nós somos especializados em reabilitação e bem-estar animal em qualquer fase da vida que o animal esteja. Então, a gente sempre tem algo a acrescentar para melhorar a qualidade de vida deles. Como? Utilizando alguns métodos como acupuntura, fisioterapia, ozonioterapia, reiki, elaboração de cardápio para alimentação natural. Então, essa combinação de métodos sempre específico para cada animal. Aqui, todo animalzinho é único e o seu protocolo de atendimento também. E até uma sessão da outra nunca é a mesma, né? A gente sempre adapta ali para o que vai ser o ideal para o seu animalzinho. Então, quem tiver interesse, quiser saber mais, agenda uma avaliação com a gente, pode mandar mensagem aqui no Instagram ou na nossa bio tem o link ali para WhatsApp ou ligação e a gente vai estar aqui à disposição. Então, qualquer fase da vida, a gente sempre tem algo para agregar e melhorar aí a qualidade de vida do seu animalzinho para que ele viva muito mais e melhor aí com você, tá bom? Bom, o Dr. Marcos entrou, vou chamar ele aqui. Como é que eu tô tentando aprovar, gente? Acho que foi. Foi? Ih, acho que expirou. Peraí. Foi. Olá, Mariana. Olá, doutor Marcos, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Prazer em receber você aqui de novo com a gente. Para quem perdeu semana passada, tá salvo aqui na nossa rede, tem no YouTube também, no nosso canal. Foi uma live super bacana e hoje a gente continua aqui no assunto meio próximo, que são sobre as constelações familiares. Bom, para quem ainda não conhece, não viu a gente por aqui, doutor Marcos, se você quiser se apresentar, contar um pouquinho, dar um resuminho aí da sua trajetória, de como você chegou até aqui. Perfeito, Mariana.
Em primeiro lugar, quero agradecer a Qualivetes pelo convite. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês, com a Juliana, com a Mariana, enfim. Bom, eu sou médico veterinário, esse ano estou fazendo 30 anos de formado. Dentre esse percurso de 30 anos, eu fiz especialização em homeopatia veterinária, eu sou homeopata. Depois da homeopatia, eu fiz psicanálise clínica, então, além dos animais, eu atendo também exclusivamente seres humanos com as suas demandas, né? Através do estudo do inconsciente, aquela coisa toda. E depois de psicanálise, eu fiz constelação familiar, sistêmica, abordando todas as demandas e as questões das pessoas, e levei as constelações para a medicina veterinária. E depois das constelações eu fiz medicina germânica, que é uma outra especialidade que eu também levei para a medicina veterinária, né? Então esse é resumidamente o meu caminho. Bacana. Bom, então vamos começar do começo, né? O que são as constelações familiares? Muito ouviu, né, se falar desse termo nos últimos tempos, né? Teve aí o seu auge, o seu boom, explodiu, todo mundo ficou conhecendo, gerou bastante curiosidade. Depois, né, vieram aí a turma do a favor, a turma do contra, mas o que é de fato a constelação, assim, para o pessoal entender um pouco melhor, né? Entender aí de quem é referência para explicar para a gente, que a gente escuta trechos por aí, mas vamos lá, o que é a constelação? Constelação é uma forma de tratamento idealizada por um psicanalista alemão chamado Bert Hellinger, que tem a função de tratar os sistemas familiares. Então, por exemplo, eu vou fazer uma constelação porque eu tenho um problema de saúde. O problema não é meu. O problema vem dos meus pais, vem dos meus antepassados. Então, o terapeuta trata a mim e trata o que veio antes, que é o que levou eu a adoecer também. Além de mim, a gente acaba sendo influenciado por questões do passado. Então, é uma psicoterapia breve de tratamento. É um tratamento. E normalmente em que casos é mais questão de saúde? Em que casos é indicado fazer a constelação? E como que as pessoas chegam, né, nessa vontade, já vou constelar? Normalmente, as constelações elas são indicadas para emaranhamentos, desequilíbrios, transtornos familiares. Ela pode ser utilizada na área jurídica, na área pedagógica, na área de saúde, na área veterinária, na área empresarial. Muitos empresários constelam suas empresas, né? Ela trata sistemas. Então, a família é um sistema. A sua empresa é um sistema. A minha empresa é um sistema. Então, a gente pode tratar os emaranhamentos familiares. Todo emaranhamento, todo enrosco, todo desequilíbrio, a gente vai e trata. É óbvio que a gente usa muito para a saúde, né? Porque eu sou veterinário e mesmo quando eu trato de pessoas, o que mais vem são problemas de saúde. Uhum. E como que os animais entram, né, nessa história? Como que você chegou nessa parte de incluí-los na parte sistêmica? É óbvio que eu não fui quem levou as constelações para os animais. Quando eu comecei a constelar, já haviam outras pessoas que constelavam também os animais. O próprio Bert Hellinger, ele não constelava, mas ele olhava em direção aos animais, fez vários comentários em relação a isso, né? Eu fui o primeiro veterinário que oficializou as 3 leis de Bert Hellinger no meu livro, Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Na verdade, o animal ele faz parte do nosso sistema familiar, infelizmente, como filho. Uhum. Porque se ele tivesse no sistema dele exclusivamente, ele não adoeceria das nossas questões. Então, todas as doenças dos animais, elas têm uma influência nossa. Então, por isso que a gente constela e considera o animal dentro do sistema familiar. Hoje em dia a gente até percebe, né, essa ligação de muita doença que o animal apresenta é que alguém da família tem a mesma doença. Então, isso é algo que você consegue, né, aí desvencilhar com a constelação e separar o que é de cada um? Consegue.
Às vezes, não dá tempo, porque a doença já está instalada e o animal já está progredindo para o seu final. Eu me refiro a pacientes oncológicos, muito comuns, da Muito. gente tratar o, o animal e o tutor dentro desse contexto. Mas sim, a resposta, Mariana, é sim, a gente consegue entender esse processo. E aí você precisa constelar o tutor e o animal, ou um ou outro constelando já resolve, ou a família tem que fazer. Cada um tem que resolver. Não, na verdade, pode vir o tutor que a gente constela tudo. Entendi. Já A faz. gente precisa de apenas um elemento do sistema para tratar o sistema. É óbvio que na constelação veterinária, o olhar vai ser muito para o animal. A pessoa, cabe a ela também buscar um tratamento. Que muitas vezes eu indico uma psicoterapia tradicional, uma psicanálise, ou mesmo uma constelação familiar, onde a pessoa vai ver muitas questões dela, né? Não dá numa constelação para abordar tudo, mas de uma forma superficial, sim. E aí, por curiosidade, na constelação que você faz com os animais, como que você costuma fazer ali no campo? Você usa bonecos, usa pessoas? Como que é ali, só para o pessoal conseguir visualizar um pouquinho como que é ali na prática? Antes da pandemia, eu tinha um grupo de alunos que a gente constelava e eu utilizava pessoas. Hoje, em função da pandemia, ainda a gente está muito no online. Então eu faço constelações com pedras. Eu gosto de usar pedrinhas, bonecos também, mas o que eu mais gosto são pedras. Peço para a pessoa adquirir algumas pedrinhas, uma meia dúzia, e do outro lado do computador, ou mesmo presencial, individual, a gente manipula essas pedras, sendo cada pedra um representante do sistema familiar. Bacana. E quando tem mais de um animal na casa, aí já faz de todos ou continua sendo ali o indivíduo? Cada animal vai se conectar de uma forma ali com uma pessoa da família, capta coisas diferentes? Como que é quando tem, né? Normalmente, às vezes tem cachorro e gato, às vezes tem mais de um cachorro, vários gatos. Quem tem gato nunca tem só um. E aí, como que fica ali com a quantidade de animais? Cada constelação é para um animal. Entendi. Até porque, normalmente, não são todos que estão doentes na casa. Eu trato de muitos tutores que têm dois, três gatos, mas só um tem uma questão. Mas, de uma forma superficial, a gente também olha para os outros se houver necessidade. Se não, não. É igual eu constelar uma família que tem 5 filhos, mas só um filho está com uma questão. A gente vai olhar para esse filho. Mas se surgir durante a constelação uma outra situação com algum outro filho, a gente vê também. Entendi. E normalmente, como é que a gente sabe se, né, deu certo ali a constelação? Como que a gente sabe se funcionou? A gente percebe algo assim claramente? Demora? É um processo? Como que é o depois, né, da constelação? É uma excelente pergunta. Às vezes, a gente vê mudanças no animal antes de constelar, quando o cliente marca. Vamos supor que você está com um animal com problema e você me liga hoje e fala, Marcos, eu gostaria de constelar. Pode ser quinta-feira, às 3 da tarde? Quando a gente vai começar a constelar na quinta, você já relata a mudança de comportamento do animal no pré-constelação. No entanto, Mariana, a cura é um processo. Você falou a palavra certa. É um processo. Bert Hellinger dizia que a constelação é o primeiro passo para a cura, né? Uhum. Então, depende de cada caso. Tem casos que a gente constela, no dia seguinte você já vê uma resposta. Tem casos que a gente constela, um mês depois você vê uma resposta. E tem casos que a gente constela que a gente fisicamente, visivelmente, não vê resposta nenhuma. Então, a gente aplica a técnica e pronto. E a gente solta. Porque a gente também não foca tanto num resultado, porque o resultado é complexo. Às vezes, vem de um processo que vai startar a partir da constelação. Entendi. E quero perguntar que me distrai aqui com o pessoal. É,
tem a constelação, né, para os animais e tem com os animais, que tem com cavalos e tudo mais. Você faz esse tipo de constelação também? Qual seria a Não, diferença, né, da gente constelar boa, para um animal e com um animal? boa pergunta. Eu não utilizo animais na constelação, não utilizo, mas acompanhei já terapeutas com cavalos em Curitiba. O Paulo Newman, por exemplo, eu fui lá e vi ele constelar com um cavalo. A diferença é que quem entra no campo, chamado campo morfogenético, que é o iCloud, é a nuvem, ou o inconsciente coletivo ao qual a gente tudo sabe, todas as informações estão lá, não são pessoas, são animais, no caso cavalos, que são muito sensíveis. Então, por exemplo, o cavalo passa a ser o meu pai, o meu filho, né? O cavalo pode ser a minha empresa. Então, dependendo da atitude do cavalo, o terapeuta olha a atitude do animal e interpreta. Diz pra gente o que aquela postura daquele cavalo naquele momento quis dizer quando ele interagiu com a gente. Isso lá no campo, no Aras, que a gente Uhum. faz com os cavalos soltos e eles interagindo ou não com a gente. Uhum. Bacana. E quando a gente faz a constelação, a gente sai com alguma lição de casa, com algo para continuar praticando, fazendo? Tem alguma recomendação ou a gente faz a constelação e é isso? Tem que retornar? Tem casos em que tem que fazer mais de uma vez para o mesmo assunto? É, tem alguma, né, prescrição ali que a gente sai da constelação? Boa. Tem uma orientação. Não falar. Não falar com ninguém sobre o processo terapêutico. Segundo Bert Hellinger, quando a gente fica interpretando, racionalizando muito esse processo, a gente tira a força dele. E é verdade. A Legal. constelação, ela não ocorre no plano mental, ela ocorre no coração. Não é pensar, é sentir. Opa, acabou de passar um dado. É sentir. Então, quanto menos falar, quanto menos pensar, quanto menos interpretar, melhor. Fez, solta, entrega. Tá. E quando você faz para o caso de algum animal, a família, os tutores participam ali do campo, sendo ali algum, né, alguma figura, algum personagem, ou não? Fica de fora, é só outras pessoas, você e o animal? Como que é a parte da família dos tutores? Perfeito. O animal não participa. Eu Ah, ele nem nem vejo, participa. nem Ah, participo, eu nem vejo. Então, por exemplo, você está com um problema com o seu animal. Tudo bem. Você, na família, é você, seu marido, o filho e o animal. Você vem até mim, online ou presencial. Você é um representante do campo. Então, somente com você, nós manipulamos todas essas questões sistêmicas e tratamos da família multiespécie, que é a família formada de indivíduos de espécies diferentes. No caso, vocês, espécie humana, e o cão, por exemplo, espécie canina. nessa, né, na parte sistêmica, a gente sabe que tem algumas pessoas que fazem a comunicação interespécies. Você tem algum tipo de comunicação com os animais? Você consegue relatar algo que eles estejam querendo dizer, falar? É parecido com essa comunicação que eles falam, né? Entre espécies, é uma espécie de telepatia ou não? Não existe esse tipo de comunicação na constelação. Não existe esse tipo de comunicação, que é essa comunicação que se diz intuitiva em relação ao animal. Essas pessoas que têm essa técnica de conversar mesmo com o animal, nós não. Nós apenas interpretamos as reações do representante que está representando o paciente no caso animal. Então, por exemplo, se a gente está numa constelação presencial e você, sem saber que é um cachorro, começa a se coçar e, de forma anterior, falado pelo tutor, o problema do animal é uma dermatite, pronto. Você
através da tua atitude, do teu comportamento, você mostrou para mim que, de fato, você está no lugar do cachorro que precisa ser tratado mesmo, né? Então, a comunicação, ela ocorre, mas não é daquela via da comunicação intuitiva. Eu desconheço, não domino essa técnica, embora, né, conheço pessoas muito sérias nesse trabalho, né? Mas não é a minha área. Bacana. E deixa eu ver se mais alguém perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu ver algumas perguntinhas que a gente foi pegando aqui conforme a semana foi passando. Até a Ju que deixou essa daqui, que foi da live anterior. Você citou a segunda lei de Bert-Hellinger, que fala sobre ter equilíbrio nas trocas, né? Que às vezes a gente dá muito e recebe pouco. Aí ela queria saber um pouquinho mais dessa história que a gente começou a falar na outra live e aí deixou para falar um pouquinho mais nessa. Boa. No caso da constelação que aborda os animais, essa lei não é importante. Nós temos 3 leis: hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. Na constelação multiespécie ou veterinária não é importante. Mas naquele contexto da semana passada, essa pergunta é muito boa. Nós estávamos falando dos veterinários terem problemas psíquicos e psiquiátricos, como síndrome de burnout, depressão, síndrome ansiosa e questões com suicídio, que é extremamente alta, dados da Inglaterra. No meu olhar, isso é o Marcos falando, o que falta aí é equilibrar as trocas. Eu acho que o médico veterinário, ele dá muito e recebe pouco. E esse recebe, eu estou falando em dinheiro e reconhecimento. O veterinário é um profissional que quanto mais eu conheço ele, e se eu somar o tempo de formado em faculdade dá 35 anos, é um profissional que pesa sobre ele uma responsabilidade, um peso que ele traz para ele. E isso é um erro dele. Não é um erro do mundo, não. Errado somos nós. Nós precisamos equilibrar as trocas. Dá na medida que recebe. O veterinário dá demais e recebe pouco. Por isso que ele adoece. Com certeza. Esse é o meu olhar. Sim. E você acha que a questão, eu também acho, né, o médico veterinário sempre comparado ao médico humano não tem, né, o mesmo reconhecimento e tudo isso. A medicina veterinária, né, sempre anda atrás aí da medicina humana, tudo sempre chega primeiro, né, nos humanos. É uma corrida aí, né, em busca de informação, de estudo científico e tudo mais nessa área. Mas você também acredita que o fato de ter a questão de eutanásia, de outros procedimentos que são ali permitidos na profissão, influenciam? Até qual que é o posicionamento aí da visão sistêmica? Como que vocês encaram isso quando um tutor fala que quer chegar nesse ponto da eutanásia? Mariana, de fato, segundo a visão sistêmica, os veterinários adoecem por falta de equilíbrio nas trocas. Mas sem dúvida, a eutanásia que você muito bem citou é um fator que pesa muito. Talvez, fora o equilíbrio de troca, a eutanásia é uma situação que mais pesa para o psiquismo, para o adoecimento do psiquismo do médico veterinário. É a única profissão que faz isso, que eutanasia o seu próprio paciente, às vezes que ele está tratando há meses ou há anos de um problema, e ele acha, né, porque pretensioso que é, inclusive de uma formação que a faculdade não forma de forma adequada nessa questão, ele acha que está inócuo a isso, que ele pode fazer muitas eutanásias, que ele pode trabalhar diuturnamente, que ele pode receber pouco, que está tudo certo. Tudo é o amor. E aí Bert Hellinger vem dizer que só o amor não basta. A ordem precede o amor. São frases de Bert Hellinger que simbolizam muito essa questão romântica que a gente tem da profissão, muitas vezes, sendo comparados colegas a um sacerdócio, que não é. É só uma profissão.
Não é mais e menos que nenhuma outra. É apenas uma profissão. Sim, exatamente. E aí, com a questão da eutanásia, na visão sistêmica, vocês têm que posicionamento, assim, vocês, quando um tutor chega, né, a esse ponto, a cogitar, tem algo que vocês tentam mostrar ali, esclarecer, ou qual que é ali? Apoia, não apoia? Tem como chegar em outras formas, né, ali para demonstrar para o tutor do que fazer? Sim, no meu olhar, e eu escrevi isso no meu livro, quando a gente eutanasia, a gente exclui o animal. Entendo a eutanásia como um processo errado. Não deve ser feito. Quando eu estou diante de um paciente terminal, utilizando ferramentas da psicanálise e da visão sistêmica, eu trato o apego que o tutor tem para com o animal e o apego que o animal tem para com o seu tutor. Eu fiz eutanásia durante 23 anos. Eu sei do que eu estou falando. Nos Pesado. últimos 7 anos, eu não faço mais. Não indico, acho errado e oriento meus alunos e colegas a não fazer, em nenhuma hipótese. Pode até ser que uma situação ou outra, não vamos colocar em 100%, que eu acho que eu não estaria sendo correto. Mas, no geral, pelo tempo de consultório que eu tenho, a grande maioria não deveria ser feita. E existe alguém que já te procurou para fazer a constelação, né, para resolver alguma questão com algum animalzinho que já partiu, seja porque realizou uma eutanásia e ficou com esse, né, corroendo isso, ou porque tem ou muito apego com o animal, ou alguma questão ali e ele quis constelar, quis resolver alguma situação com o animalzinho que já partiu? Perfeito. Quando o animal vem a falecer, a gente não aborda ele mais na constelação. No entanto, o trauma, o arrependimento, a sensação de culpa, a dificuldade de consolidar o luto do tutor, nós tratamos. Inclusive, é uma das situações, uma das demandas que mais vem para a gente tratar. Quando o tutor ele eutanasia o animal, ou quando morre naturalmente o animal, e parte da alma desse tutor vai de encontro à morte do animal. Isso tem um nome, chama depressão. A depressão, na visão sistêmica, está muito ligada às perdas e às dificuldades que nós temos com elas. Bem interessante. Não é? Agora falando aqui, né, da minha parte, faz 3 meses que eu perdi aí a minha parceirinha de 18 anos de vida. Foi super fofo, foi, né, no meu colo, numa conversa, a gente se despedindo, foi super bonitinho, assim. Mas mesmo sabendo que foi tudo perfeito, tudo como tinha que ser, realmente é muito difícil. É como se realmente uma parte nossa fosse junto, assim. E é esse sentimento meio que de depressão que a gente sente, né? Tem horas que parece que tá tudo bem, como falam, não tem uma ordem cronológica o luto, né? Então, realmente é difícil, assim, eu só posso agradecer da forma que foi, mas eu acredito que tenham muitas pessoas que não tiveram, né, essa mesma, vou dizer assim, sorte de ser desse jeito, e isso deve ser, para mim, que foi tudo correto, foi muito difícil, imagina para quem teve que tomar decisões, ou passou por situações, ou não pôde estar junto no momento da partida. Então, é um momento, assim, bem complicado mesmo. E se a constelação consegue ajudar nisso, assim, maravilhoso. Muito bom. Isso. Inclusive, pegando até teu caso, você pode, num determinado momento, pegar a foto do seu animal ou colocar um objeto na sua frente, sendo animal, e dizer uma frase para esse animal. Né? Digamos que o animal esteja aqui, meu animal faleceu e eu, há 3 meses eu estou né? Tô consolidando esse livro. Eu posso dizer, querido Rex, eu tenho muito amor por você, tenho muita gratidão por tudo que você me proporcionou nesses anos todos. Você foi, mas eu fico. Eu fico mais um pouco. Um dia eu também vou, mas por enquanto eu fico. Né? A partir de hoje, você passa a viver dentro do meu coração. E você dá um lugar no coração para esse animal que se foi.
Se foi, entre aspas, ninguém vai. Ninguém sai do sistema familiar. Não há morte para a visão sistêmica, né? Interessante. Não, vou até anotar, depois vou ver a gravação, vou anotar direitinho, vou realmente fazer, porque acho que é algo que realmente ajuda quem está passando aí por esse momento e ainda mais a gente aqui na Qualivetes, que tem bastante animalzinho já, idoso, velhinho, o pessoal que está aqui com a gente passa muito por esse momento, assim, vários dos nossos clientes acabam tendo que passar por isso e a gente junto, né, estando perto, participando. Então, quanto mais a gente também puder dar esse apoio para as pessoas e saber o que, né, falar para a pessoa nesses momentos, quanto mais a gente souber, melhor ali para ajudar todo mundo. A grande questão é dizer, você foi, mas eu fico. Nessa hora, a gente puxa uma parte da nossa alma que quis ir junto com quem a gente ama. Né? Uhum. É bem difícil. Posso dar meu depoimento aqui que não é fácil essa separação e aprender a conviver, né, de forma diferente agora. Estou aprendendo também, porque ainda é muito recente. E tem alguma situação que não é indicado fazer constelação? Pode ser perigoso de alguma forma, ter algum risco, alguma situação, algum tipo de doença, algo que está muito que se fala, não, melhor não mexer nisso aqui, esse tipo de assunto a gente não trabalha, não aborda, precisa de um outro tipo de acompanhamento, né? E casos mais complexos aí. Tem algum tipo que é melhor não fazer? Sim, eu não faço em crianças, somente em adultos, não faço em gestantes e doenças psiquiátricas. Hum, São essas três situações em que eu entendo que a pessoa não deve constelar. entendi. E é moderador que fala? O terapeuta? Facilitador. Facilitador, verdade. Facilitador. Ele precisa ter alguma formação? Quem é apto a conduzir as constelações? Perfeito. Quem faz um curso de formação em facilitador em constelação familiar ou facilitador em constelação familiar sistêmica. Para quem quer trabalhar com as famílias multiespécies, existe um curso que eu dou. Antigamente era de 6 meses. Eu dividi o curso agora em básico, intermediário e avançado. E o aluno sai completamente apto a olhar para as famílias multiespécies. Não para tratar qualquer questão, mas dentro de questões ligadas aos animais. Esse curso é presencial? É online? Esse curso era presencial. Com a pandemia, ele se transformou em online. Então, hoje o curso está só online. Eu tentei reabri-lo presencialmente em dezembro, mas logo em janeiro nós tivemos uma terceira onda, e Tá aí o pessoal. complicado. Então, assim, porque nas constelações a gente se abraça, né, se emociona, pega na mão, chora, né, há um contato. Então, a gente entendeu que, nesse momento, não queria expor ninguém a nenhum risco. E esse seu curso, ele fica com inscrição contínua aberta ou tem períodos? Tem a próxima turma tem alguma data? Ou é um curso gravado e eu posso adquirir a qualquer momento? Ele é um curso híbrido. Ele está na plataforma Hotmart, onde você tem 10 aulas gravadas. Fora isso, a gente faz 4 aulas online, mas ao vivo. E fora isso, a gente fica fechado num grupo do WhatsApp. Então, de mentoria. Qualquer dúvida, a qualquer momento, sobre uma aula gravada ou online, a gente tira nesse grupo de mentoria do WhatsApp. Né? Então, durante 60 dias, ficamos num grupo e a pessoa, com relação às aulas gravadas, ela fica à vontade, pode assistir o tempo que ela quiser. E tem algum pré-requisito? Tem que ser veterinário para participar do curso? Não, de forma alguma. Pode ser veterinário, estudante de veterinária, psicólogo, psicanalista, tutor. Não fazemos restrições. Qualquer um que queira entender as leis de Bert Hellinger sendo utilizado nos animais é muito bem-vindo no nosso. Que legal. Bem bacana, pessoal. Quem quiser
Tem o link no seu Instagram, né? Isso, isso. Tem. Eu estou aqui Bacana. na oficial Dr. Marcos Fernandes, ou qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que eu passo o link. Ah, gente, bem legal, hein? Vou dar uma olhadinha. Depois a gente compartilha aqui na nossa página também, aqui depois da live. Aí vocês dão uma olhadinha, bem interessante. Né? Hoje em dia tem tantos outros métodos, né, para a gente tratar aí das nossas questões, dos animais, não tradicionais, né, e muito menos invasivas, com menos dependência química, com menos efeitos colaterais, né? Então, acho que é super válido aí para quem está na área ter esse conhecimento a mais aqui. Deixa eu ver o que mais. A gente está falando tanto do Bert Hellinger, que acho que eu não sei se a gente explicou quem era o Bert Hellinger, o que ele fez aí de trabalho que deixou aí para as próximas gerações aí das descobertas dele. Na verdade, Bert Hellinger foi um gênio. Pouca gente sabe disso. Ele até foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ele é um alemão, ex-padre, que ficou 16 anos na África. Inclusive, eu falei padre, sacerdote, porque isso é importante. Ele conviveu com as tribos africanas chamadas Zulus. E essas comunidades Zulus, chamado de comunas, foi importante para ele ir fazendo um raciocínio do que é uma família, do que são as relações familiares. Depois disso, ele deixou o sacerdócio, voltou para a Alemanha, foi para a Áustria, fez psicanálise, casou com uma psicanalista. E com o tempo, ele foi para os Estados Unidos e foi fazendo várias formações, né? E após essas formações que ele fez, há cerca de 30 anos atrás, ele finalizou com o termo constelações familiares e criou 3 leis e disse o seguinte, olha, quando uma ou duas ou as 3 leis não são respeitadas na vida, a gente cria emaranhamentos. E esses emaranhamentos nos trazem problemas financeiros, discussões, conflitos, brigas, guerras, doenças, né? E a gente tem como acertar essas leis que foram não olhadas através desse processo terapêutico. No fundo, é errado dizer que constelação é um tratamento exclusivamente. É uma filosofia de vida. Então, Mariana, desde que eu acordo de manhã, eu tenho as 3 leis na minha cabeça e eu sempre as utilizo no meu dia a dia e eu vejo como a minha vida melhora na medida que eu sigo esse autor. É impressionante. E eu vou dizer melhora em todos os sentidos. Sentidos relacionais, conjugais, financeiros, saúde. Porque há uma inteligência por trás que eu nem sei de onde esse homem tirou. Ainda que eu saiba que ele tem estudado muito, a genialidade a gente não entende. Né? Há pessoas que são gênios, né? Como Freud, como Jung, como Einstein, né? Como o Dr. Hammer. Há tantos gênios, né? Da onde esse homem tirou e tudo isso? Né? Porque é muita inteligência, né? É demais. Né? Mas não é aquela inteligência de livro, de literatura. Não, não, não. É o dia a dia mesmo. Né? Eu uso a constelação, as leis, na relação com meu filho, na relação com a minha gata, na relação com os meus pais, na relação com os meus clientes, né? Na minha relação com a minha namorada, né? Sempre considerando a três. E do que você acha que se deve o fato de, né, as constelações vieram aí à tona, foram super usadas, todo mundo falando super bem, todo mundo querendo fazer e usado, né, em fóruns e tudo mais, e aí depois parece que veio uma avalanche de críticas, de aversão, de não é tudo isso, é uma pseudociência, e aí volta, né, tudo não é tão legal assim como estão falando. Por que dessa, né, dualidade aí com as constelações? Agora, antes era, né, mil maravilhas, agora tem os contras, os a favores.
né? O que você acha do que se deve esse... Vários motivos. O primeiro é que as pessoas não querem resolver os seus problemas mesmo. A grande maioria das pessoas não está afim de resolver. Elas querem entender, elas querem compreender como aconteceu aquilo, mas elas querem uma cura, uma varinha mágica que resolva as coisas delas. Citando Luiz Antônio Gasparetto, ele dizia que a decepção é filha da ilusão. As nossas decepções são do tamanho das nossas ilusões. Colocaram as constelações familiares numa coisa assim, nossa, resolve tudo, é demais. É incrível a técnica, é incrível, né? No entanto, não é isso. É um processo terapêutico. Que, inclusive, depois que você vê aonde você emaranhou, se você não mudar a tua atitude, a constelação em si não serve de nada. Ou muito pouco. Então, o que as pessoas querem é resolver o problema delas num atendimento e numa consulta. Quando isso não ocorre, elas ficam frustradas. Mal sabe elas que o trabalho é delas. Elas têm que olhar para isso. Elas têm que mudar, né? E, além de outras questões também, muita gente fala mal das constelações porque elas resolvem. Isso incomoda muita gente. Com certeza, com certeza. Mas o ser humano é assim. Eu vou dar um exemplo. A programação neurolinguística foi moda há uns 25 anos atrás. Eu me lembro muito bem disso. Depois da moda, ficaram os grandes profissionais, que até hoje fazem PNL, que é uma técnica incrível, mas que as gerações mais novas não conhecem, porque não foi falado tanto. Então, o ser humano é muito modismo. Quando aparece na televisão, e foi assim com as constelações, tem o boom. Mas depois, a situação, a técnica se acomoda. Ela é incrível, está sendo usada cada vez mais, mas por um grupo cada vez mais seleto. Quem quiser estudar, saber mais sobre constelação, tem fontes mais seguras de pesquisa? Chegou a ter publicado algum estudo científico, algo do gênero? Ainda não. Na verdade, o que mais se faz hoje é estudar. Só que, em termos de ciência, a constelação, como toda boa psicoterapia, deixa a desejar com relação ao seu modelo científico, que vai ser utilizado segundo o que aqueles mais mecanicistas querem, como resultados estatísticos e tudo mais. Eu, na verdade, nem me incomodo com isso, porque tudo que eu faço é tão questionado pela ciência que eu me considero um pseudo-veterinário. Porque eu sou homeopata, a ciência não reconhece a homeopatia. Eu sou psicanalista, a ciência não reconhece a psicanálise. Eu trabalho com constelação familiar, a ciência não reconhece a constelação familiar. Eu trabalho com medicina germânica, a ciência não reconhece a medicina germânica. No entanto, eu convido a ver os resultados que a gente tem é no tudo consultório. Que mais é resultado, né? Então, sinceramente, a minha preocupação é muito mais com o resultado do que satisfazer a ciência. Essa ortodoxa, mecanicista, linear que a gente conhece. Acho que também teve muito problema com que tipo de terapeuta, né, começou a aplicar essa técnica, porque às vezes a pessoa não tinha ali a base suficiente, não era feito da forma mais correta, então acho que também acabou banalizando muito, né, as constelações, assim, qualquer pessoa virou especialista em constelação, então eu acho que isso acabou também perdendo um pouco a credibilidade. Tem razão. E digo mais, mas o objetivo é denegrir mesmo a imagem das constelações, eu vou dizer por quê. Quando um médico alopata erra, a gente fala mal do médico, não da alopatia. Verdade. Quando um médico homeopata erra, a gente fala mal da homeopatia e não do médico. O objetivo disso é
sempre descredenciar, levar para baixo a técnica. Se não existem bons consteladores, falemos mal dos consteladores, mas não da técnica. Né? Perfeito. Então, eu entendo que existe essa pequena diferença. Aproveitando que você citou, falar um pouquinho mais da medicina germânica, né? O que é ali o fundamento, o que prega, o princípio, para o pessoal aproveitar e conhecer um pouquinho mais. Maravilhoso. Dr. Hammer, médico alemão, oncologista, depois de uma fatalidade familiar, onde o filho foi assassinado, em 1978, cerca de 90 dias depois do assassinato do filho e da morte dele, obviamente, ele aparece com câncer no testículo. E juntamente com a doença dele, vem o tumor de ovário na mulher dele. Então, um outro gênio também que era, e médico, especialista em câncer, pensou, será que o câncer que eu tenho e o que minha mulher tem é por causa da perda do meu filho? E aí ele passou a estudar a relação das doenças que nós temos, físicas e psíquicas, com acontecimentos de outrora. Pode ser há 15, 20 dias, como pode ser há 10, 15 anos atrás. Então, a medicina germânica é isso. Aí eu peguei os fundamentos dela, que são através de 5 leis biológicas, e levei para a medicina veterinária. Embora o próprio Hammer já dizia, o animal vive traumas que os adoecem, né? Mas aí eu peguei outros autores e expliquei que as doenças dos animais são frutos dos nossos conflitos, na grande maioria das vezes. Né? Isso está no meu livro, que vai ser lançado, e convido a Qualivetes e todos aqui, no dia 13 de agosto, sábado, às 14 horas, na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, 509. Ah, que legal! Boa! A gente Esse vai compartilhar aqui. Ah, que bacana! Não, a gente adora os seus livros. A gente tem todos. E quem quiser, o tema ficou mais na constelação familiar. Quem quiser, esse livro eu lancei depois de 2 anos fazendo constelações com os animais. A gente tem aqui, ó. Vou mostrar aqui. A gente tem todos. Tem esse, tem o cara de um focinho de outro. Isso. Muito bom, Perfeito. gente. Depois a gente deixa aí o link também para vocês, quem quiser saber mais. E o convite depois a gente reposta aqui para o pessoal ir lá participar também, dia 13, né, de agosto. Tá chegando. Chega. Qual que é o título desse outro livro? Medicina Germânica Multiespécie. Né? É esse entendimento que os nossos conflitos adoecem os animais. Muito bacana, boa. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Ah, a Arícia está perguntando indicações de livros. De constelação? Eu acredito que sim, que foi a parte que a gente estava falando disso que ela mandou. Olha, As Ordens do Amor, de Bert Hellinger. As Ordens do Amor, Bert Hellinger. Outro livro incrível. A Simetria Oculta do Amor, Bert Hellinger. Autor que a gente tem sobre o assunto é só o Bert Hellinger mesmo, ou tem alguém que se tornou também aí referência? Não, tem muitos autores, mas eu indico a gente beber água da fonte. Uhum. Pelo menos num primeiro momento. Então, eu indico todos os livros de Bert Hellinger. Eu citei 2 básicos, que são... A tua vida não vai ser a mesma depois que você lê esses 2 livros. As Ordens do Amor e Simetria Oculta, a Simetria Oculta do Amor. Bacana. Anotou? Arícia, isso, ela tá falando aqui que era isso, o livro sobre constelação mesmo que ela queria. Deu para anotar? Acho que deu, né? Vamos ver se ela responde aqui. E voltando aqui para um assunto que sempre, né, gera aí polêmica, questionamentos sobre como que a gente lida aí a relação com os nossos pets, né? Que a gente, né, hoje em dia eles viraram
filhos ocuparam esse lugar e a gente já falou aqui algumas vezes que isso não tá legal, que não é correto. E como que a gente faz para mudar aí a nossa postura e que consequências isso pode trazer, esse tipo de relação, de posicionamento que a gente tem com os nossos pets? Excelente tema. A humanização que nós fazemos com os animais é muito danosa a eles. Você perguntou das consequências. A consequência é o adoecimento do animal. A grande maioria dos animais que nós atendemos no consultório sofreram um processo chamado humanização, que é da vida de gente a quem não é gente. Especialmente porque eles ocupam um lugar errado, ocupam um lugar de filho. Então, quando a gente tem um pet, ama muito, ou diz que ama, né? Porque eu entendo que isso não é o amor. Quando a gente faz isso, coloca ele no lugar de filho, a gente adoece ele porque ele não é filho, né? Ele é filho do pai cachorro e da mãe cadela dele. Você não é um cachorro, você é um ser humano. Então o teu filho é um ser humano. Então o seu cachorro não pode ser seu filho. Mas as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender isso, né? E por que eles adoecem? Porque eles estão desconectados do sistema familiar deles, né? Quando eu me desconecto do meu sistema familiar, que é meu pai e minha mãe, eu adoeço também, né? É sempre assim. Um dos grandes emaranhamentos que a gente vê é essa desconexão com nossos pais e nossos ancestrais, né? As pessoas acham que, não chamando de filho, vem com o papai, vem com a mamãe, meu nenenzinho querido, ela não vai amar o animal, é o contrário. Quando eu respeito o outro, ainda que o outro seja de outra espécie, com características, comportamentos, fisiologia, anatomia, nutrição, eu estou amando muito mais, né? Pelo menos é isso que eu entendo, né? Uhum. Fazendo uma comparação, eu sou uma espécie de Samitiba. Samitiba é um psiquiatra falecido, 2015, que estudou, ele tem 30 livros. E esses livros, ele fala da educação, ele é pedagogo também. Então ele é um crítico dos pais e um crítico da escola. Esse homem fez um sucesso danado, mas ele era muito criticado também. Porque ele entendia que os pais tinham que educar os filhos. E hoje a gente não vê pais educando os filhos. E é por isso que nós estamos tendo os problemas, que nós estamos tendo os problemas com os adolescentes. O Isamitiba avisou. Eu me recordo do Isamitiba, ele ficou realmente bem famoso. Nossa, e já faz tudo isso que ele faleceu? Foi em 2015? 2015. Caramba, já tem um tempão. Parece que foi recente, né? Mas eu me lembro dele. E igual você falou, não adianta só parar de chamar de filho, né? É um conjunto de atitudes. Então, a partir de hoje não chamo mais de filho e acha que tá tudo certo. Não, não é só isso, como você falou, é todo um conjunto, né, de situações ali que favorecem para que o animal não adoeça, né? E tenha o lugar dele. E tem algo a mais que a gente possa fazer de comportamento, o fato deles se relacionarem mais, porque tem animal que não convive com outros animais, né? Só convive com o humano. Então fica dentro de casa, faz passeio com o humano, não interage, não brinca com outros cães. Então não tem, né, ali essa convivência. Então isso também acredito que faça falta, né, para ali para a vida deles, essa convivência com outros animais da mesma espécie, né? A gente está falando de cachorro, mas acredito que os outros animais também precisem dessa referência de espécies iguais ali convivendo. Mariana, tô rindo porque aconteceu hoje. Eu moro na Zona Norte, eu faço caminhada na Avenida Brasleme. Conheço, eu tava fazendo... perto. Conhece? E eu estava fazendo a minha caminhada de final da tarde e um Lulu da Pomerânia latindo, agitado, e queria fugir. E a pessoa, né, naquela dificuldade de conter o animal, eu olhei para o animal e fui brincar com ele. Aí a tutora falou assim para mim, não repare não, é que esse cachorro não sabe como é o mundo aqui fora. Ele não sai de casa. Meu Deus. Aí eu falei assim, você mora em apartamento?
Ela falou assim, sim, eu moro em apartamento, mas esse cachorro não sai. É muito raro ele sair de casa. Mariana, vamos conversar sério aqui. A ansiedade do animal beirava a síndrome do pânico. Por Sim, que o tava animal com faz fobia isso? social, né? Ele latia para os carros, ele latia para as pessoas. Animal, ele não sabe nem o que é. Porque ele só convive com membros da espécie humana. Então, veja, você falou de outras condutas. Esse de chamar de pai, chamar de filho, no fundo, é o menos importante. O importante é socialização, são essas creches, que apesar do nome humanizado, é muito bacana, porque ali o animal entra no seu sistema familiar, sistema dos canídeos, que é o sistema que eles pertencem. Então veja, como a gente quer ter um animal saudável fechado num apartamento? Eu pergunto, fecha o dono no apartamento e deixa lá uns 2 anos. O que vai sair disso aí? Olha a pandemia, as consequências Sim, psíquicas irrecuperáveis, que só daqui 15, 20 anos a gente vai ter ideia de sequelas que as crianças e os adolescentes tiveram em não ir na escola. ótima Qual a comparação. dificuldade que as pessoas têm de entender que o animal ele tem que sair, ele tem que se relacionar com outros animais, né? Então, aconteceu hoje. É, parece, né, algo meio surreal, mas não, acontece muito, assim, a gente fica sabendo de muitos animais que não interagem com outros animais, não conhecem outros da sua espécie, não brincam, não vive, né, como o animal ali. Então, realmente é algo que a gente precisa olhar para isso, porque não está dando certo, né? O jeito que tem sido feito, tendo em vista o tanto de doenças que hoje em dia os animais têm, que antigamente não tinham, e o que tem acontecido das nossas relações. Então, sinal que não está dando certo o que a gente está fazendo, né? É hora da gente rever aí e acertar, ajustar os pontos, porque não tá legal. Deixa eu ver aqui. Verdade. Tá chegando aqui no finalzinho da nossa live. Queria super agradecer aqui a sua disponibilidade, como sempre, aceitando nossos convites, estando aqui. Eu sei que sua agenda é super concorrida aí, então a gente fica super grata de ter esse tempinho aqui com você. A gente sempre aprende muito. Assim, é muito interessante todo esse conteúdo. É muito bacana, algo que a gente traz e é fácil de aplicar no nosso dia a dia, então não é algo que a gente está falando que não é aplicável, que não dá para trazer aqui para a nossa realidade. Então, é algo sim que a gente aprende, quer trazer e busca por isso. Então, super obrigada. Queria saber se tem mais algo que faltou a gente falar, queira deixar de recado, alguma coisinha que Não, faltou. acho que a gente falou tudo, né? As perguntas englobaram todo o assunto, foi muito bacana. Parabenizo a Qualivete, porque eu creio nisso, né? Eu acho que o grande mal, segundo o Buda, é a ignorância. E o grande. Não existe mal, é a ignorância. E o grande bem é o conhecimento, é a informação. Parabenizo a Qualivete, né? Sorte das pessoas, dos tutores que buscam vocês, que têm essa inteligência da visão integrativa, esse olhar aprofundado para o animal, para as famílias multiespécies também. E parabenizo. E agradeço o convite da live. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Lembrando, só essa semana a gente abriu uma sessão aqui para live na quarta-feira, mas toda quinta-feira, 8 horas da noite, a gente tem live aqui na Qualivetes com um convidado especial. Então, fiquem de olho que toda segunda-feira a gente conta quem é esse convidado da semana. E hoje só tenho a agradecer aqui a sua participação. A live vai ficar salva. Já já a gente compartilha aqui e também vai ficar no nosso canal do YouTube, tá bom? Brigadão e entre em contato para saber mais dos cursos e dos livros do Dr. Marcos Fernandes, tá bom? Valeu, Beijo para gente. você, Mariana. Obrigado. Tchau. Beijo, brigadão. Até mais.